Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um Café com Teologia. Você que tem acompanhado o nosso trabalho sabe que nós temos aqui uma série chamada História das Heresias. São aqueles ensinamentos que, ao longo da história da teologia, foram considerados heréticos. E o caso não é afirmar ou condenar tais ensinamentos, mas de mostrar para você como esses ensinamentos entraram na história da teologia, porque alguns obedeceram, seguiram e outros condenaram, principalmente no caso, aqueles movimentos tiveram condenações formais por parte dos concílios. E hoje eu vou falar de um movimento que até hoje, em muitos setores do cristianismo, é ensinado como sendo um valor fundamental e, na verdade, já é muito antigo e já foi classificado como heresia por personagens muito importantes da história da teologia. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, é só me acompanhar até o final do vídeo que nós falaremos sobre isso no episódio de hoje. Eu quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que têm apoiado o nosso trabalho, seja lá na plataforma Apoia-se, seja pelas contribuições na chave Pix, no Valeu Demais, seja aqueles que se tornam membros aqui do canal. E você pode escolher uma dessas formas para enviar a sua contribuição aqui para o Café com Teologia. Aqui na descrição tem os nossos cursos, e-books, tem também a chave Pix do canal, tem também o link da plataforma Apoia-se e a qualquer momento você pode enviar aqui um Valeu Demais com o valor que você quiser e puder. Além disso, no Clube de Membros, a partir do plano Café Completo, você contribui com o canal e ainda tem acesso às aulas do nosso curso completo de teologia. Você não vai perder nada, ainda vai ter acesso a conteúdos exclusivos e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Faça parte, clique aqui na descrição e conheça as nossas possibilidades. Você já deve ter ouvido falar em milenarismo. Já deve ter ouvido falar, por exemplo, na expectativa que muitas pessoas têm de que um dia Jesus voltará para a Terra de maneira literal, visível, física, e de que ele vai se assentar no trono de Davi, trono esse que nem existe mais, mas que ele restauraria esse trono e exerceria o seu governo de 1000 anos sobre a Terra. E já deve ter ouvido essa versão, essa expressão, como sendo uma expectativa de algo que vai acontecer concretamente. Não é apenas uma figura de linguagem para muitos, não é apenas um valor pedagógico, catequético, mas para muitos é um ensinamento literal isso. Agora, talvez o que você não saiba é que esse ensinamento ele já existe na história da teologia há muito tempo, há centenas de anos. E o que você talvez não saiba ainda mais é que muitos nomes ligados à história da teologia classificaram esse ensinamento como ensinamento herético. Desclassificaram completamente as chances disso acontecer na real, na prática, né? E esse ensinamento chamado de milenarismo também foi conhecido lá na antiguidade como quiliasmo, que era justamente essa ideia de que um dia Jesus voltaria sobre a terra, de que esse retorno aconteceria de maneira literal, de maneira física, e ao retornar sobre a terra, Jesus estabeleceria o seu reino aqui, que duraria 1000 anos. Essa já é uma interpretação cristã desse fenômeno. Ué, como assim uma interpretação cristã? Essa pergunta faz sentido, porque o que as pessoas não sabem
é que o milenarismo, ele tem a sua versão cristã, ele tem o seu surgimento na teologia cristã, mas o seu início, as suas origens, elas são anteriores e independentes do cristianismo. Não é um ensinamento original do cristianismo. E onde é que começa o ensinamento do milenarismo? Começa na Pérsia Antiga, na religião daquele lugar chamada de zoroastrismo. Esse é um tema muito interessante, porque muitas coisas que nós entendemos ainda hoje como sendo doutrina cristã, na verdade, surgiu antes do judaísmo, lá na religião do zoroastrismo. Eu vou deixar aqui para você o card do vídeo que eu fiz falando sobre o zoroastrismo e você tem que assistir esse vídeo. Ele vai esclarecer muitas coisas para você. O zoroastrismo foi uma das primeiras religiões que se tem registro que tem essa visão escatológica da realidade, né? Que tem a ideia de duas divindades, uma que é a fonte do bem e outra que é a fonte do mal. Essas divindades competem o tempo inteiro, mas haverá um momento lá no futuro, lá num período que ninguém sabe precisar quando, que essa guerra terá fim e que a divindade do bem vai vencer definitivamente a divindade do mal. E quando isso acontecer, haverá um grande período de paz e uma estrutura que será recomeçada baseada na paz e na felicidade após o fim de todas as coisas. É claro que o zoroastrismo não falava de Jesus, da sua volta, porque é uma religião que acontece muito antes de Jesus, né? É claro que o zoroastrismo não fala da questão dos 1000 anos, porque essa é uma questão judaica, não é nem zoroástrica e nem cristã, é judaica, mas é o zoroastrismo quem inaugura a crença de que no final de todas as coisas, depois de uma briga intensa entre o bem e o mal, entre as forças da bondade e da maldade, e a superação do bem, vai haver um período de paz plena sobre a humanidade que representaria o governo supremo da bondade sobre a terra. Os judeus, ou os hebreus, melhor dizendo, porque ainda não dá para se falar numa religião judaica até o cativeiro babilônico, né? Quando eles estão nesse cativeiro, eles têm contato com a religião zoroástrica e absorvem uma série de ensinamentos, como, por exemplo, a questão escatológica da realidade, como a ideia de que no final o bem venceria o mal e haveria uma paz absoluta sobre a terra, né? E o judaísmo inclui nesse processo um elemento que é o número 1000. A simbologia judaica, né, que tem representações no 7, no 4, também tem no 1000. O 1000 representa o absoluto, representa o que é pleno. Por isso, os 144.000 lá do Apocalipse, né? 12 apóstolos, ou seja, a igreja na sua plenitude, 12 tribos de Israel, o judaísmo na sua plenitude, e esse no sentido pleno, 144 é o resultado de 12 vezes 12, e o 1000 é o número simbólico, é o número que mostra o sentido pleno, o sentido absoluto, o sentido definitivo de todas as coisas, né? E depois, o cristianismo também vai absorver essa ideia de que o mal será vencido definitivamente. O cristianismo também absorve a ideia de um mal personificado, a ideia de um mal transcendental que vem do zoroastrismo, que influencia o judaísmo, e esse mal transcendentalizado será vencido, será superado, e no cristianismo, é claro, a maneira de se vencer o mal é com Jesus. E como Jesus viveu aqui na terra, foi morto, sepultado, ressuscitou, e na sua vida terrena não há a vitória definitiva sobre a maldade continua
acontecendo, né? Isso vai ser explicado com a sua volta para a terra, que vencerá essa maldade definitivamente. Então, a versão cristã dessa história dá conta de que é necessário uma volta de Jesus à terra para implantar esse governo perfeito, pleno de paz, de justiça e que vence toda a maldade. E aí, é claro, leva ao pé da letra a literalidade dos 1000 anos, a literalidade do retorno de Jesus à Terra, e foi um ensinamento muito difundido no Egito e na Ásia Menor, regiões que têm muitas influências de outras religiosidades, né? Quando chega a mensagem cristã nessas localidades. E nós temos alguns nomes da teologia que são simpatizantes do quiliasmo, né? Como Justino Marte, que vive no segundo século, Irineu de Lyon, Lactâncio, mas também nós temos grandes nomes que se opuseram a esse ensinamento, consideraram ele apenas simbólico e que jamais aconteceria algo parecido e romperam com essa herança zoroástrica e judaica, como, por exemplo, Santo Agostinho e Eusébio de Cesareia, que descartaram qualquer literalidade do milenarismo, né? Não há uma condenação explícita do milenarismo, embora ele seja, de alguma forma, discutida no Concílio Constantinopla I, embora pessoas que defendiam essa ideia fossem condenadas, mas por outros motivos, não apenas por isso, mas esse ensinamento ele nunca foi uma doutrina oficial da teologia cristã. Ele nunca fez parte do cristianismo de maneira plena, né? E sempre foi, inclusive, rechaçado por grandes personalidades do cristianismo. Mas quando esse cristianismo ele é abraçado por Constantino, e mais à frente com Teodósio ele se torna a religião oficial do império, o milenarismo perde a sua força, né? Porque o cristianismo agora é uma religião oficial, ou antes disso, era uma religião apoiada, abraçada, patrocinada pelo império, não tem mais aquela disputa bem contra o mal na conjuntura política, então o milenarismo perde a sua força e aquela esperança de uma vitória escatológica, ela vai sendo substituída por uma vitória política, por uma vitória social e por uma vitória econômica também, como vai acontecer mais à frente. Então perde a força naquele momento e ao longo da história medieval, da história moderna, surgem movimentos periféricos, surgem movimentos marginais, no sentido de estar à margem da teologia oficial, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, que vão reacender essa expectativa sobre um governo milenial, sobre a vitória definitiva sobre o mal, e que isso surge principalmente nos momentos de grande conflito, como os mais recentes, né? Surgem no período de guerras mundiais, de Guerra Fria, que um lado é santificado e outro é demonizado, mas isso não é novidade, isso já surge no cristianismo desde os momentos mais primitivos e é um ensinamento anterior ao próprio cristianismo, né? E se você achou interessante falarmos um pouco mais sobre o milenarismo, se você considera interessante essa nossa série de História das Heresias, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para você não perder nada do que a gente tem produzido por aqui. E também não se esqueça de deixar aquela curtida nesse conteúdo e de fazer parte do Café com Teologia. Em breve nos vemos para mais um conteúdo por aqui e eu te vejo no Café com Teologia.